Ontem você acompanhou aqui no Produtor Quer Saber a primeira parte do talk show sobre reforma trabalhista, realizado pela CNA e Conselho das Entidades do Agro. Hoje vamos ver a segunda parte desse debate que reuniu especialistas no assunto. Por favor. Obrigada e agradecer nosso presidente João. Eu acho que, como membro da reforma política, da trabalhista na Câmara Federal, dos eventos que eu participei, esse, com certeza, é um evento de excelente nível, pelo mediador, pelo Alexandre, pela equipe da CNA e pelos painelistas. A minha pergunta, na verdade, é uma reflexão. Falamos muito no trabalhador privado. Eu queria que a gente fizesse uma reflexão com relação ao trabalhador público. Sou de Minas Gerais, do norte de Minas. Em algumas cidades, em Minas Gerais são muitos municípios, mais de 800, temos 2 únicos trabalhadores. O trabalhador que trabalha, às vezes, na prefeitura, o trabalhador público e alguns órgãos do governo federal, estadual, e o trabalhador rural. E o modelo que se apresenta é do trabalhador público com uma perspectiva de trabalhar eternamente. E o outro que tem que ser competitivo. E eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão até por conta da reforma trabalhista que estamos atuando e também, paralelo a ela, eu também sou membro da Comissão da Reforma da Previdência, que isso acaba também impactando, né, o governo federal e todas as discussões que permeiam tanto a reforma previdenciária como a reforma trabalhista. E agradeço mais uma vez a oportunidade de ter participado. O professor Roberto podia responder essa aí, porque... Não, mas se não. Tá bom. Professor Hélio. Não. Mas, olha, podia lhe responder da seguinte... Professor Hélio. Eu falo alguma coisa. Eu sou meio suspeito para responder, porque eu sou aposentado da Universidade de São Paulo, quer dizer, eu fui funcionário público, continuo trabalhando como professor sênior, que é uma condição que a gente tem na USP. A gente continua dando um curso por ano e, em troca, a universidade mantém o nosso espaço. Então, é uma troca vantajosa para todo mundo. E, assim, eu tenho alguma coisa para fazer, não preciso ficar em casa ouvindo bronca da mulher, essas coisas que aposentado está arriscado a sofrer. A questão do funcionalismo público é complicada. Eu acho muito interessante a distinção que a Constituição faz, porque o artigo 7º trata dos trabalhadores. E depois, em outro lugar, se trata dos servidores do Estado. Quer dizer, os funcionários públicos não são trabalhadores, de acordo com a Constituição. Eu acho que a coisa começa aí. Nós precisaríamos rever urgentemente isso, nós precisaríamos igualar os critérios, nós precisaríamos unificar a previdência privada, nós precisaríamos ter uma única previdência para todos os trabalhadores do Brasil, todos os cidadãos do Brasil. Precisaria rever urgente, mas muito, muito, muito. A gente, como funcionário público, a gente tem muito privilégio nesse país. Isso precisa ser revisto. Eu só responderia rapidamente, dizendo que, exatamente porque são 2 segmentos distintos, assim, em termos de tratamento legal, em termos de regimes, que não se tem concebido na iniciativa privada, por exemplo, a falta de reajuste para os trabalhadores. Então, todo o dissídio coletivo, toda acordo, convenção coletiva que é feita anualmente, é a campanha salarial. Vai ter o reajuste integral da inflação, parte da inflação. Pois bem, no segmento público, como depende de lei, e o Estado brasileiro hoje está quebrado, e muitos estados da federação estão quebrados, nós, no TST, decidimos, e aí foi recentemente uma decisão que quebrou a jurisprudência anterior, reconhecemos que, quando se ultrapassou o limite da lei de responsabilidade fiscal, não é possível dar qualquer reajuste ao trabalhador público.
né, ao seletista das empresas estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista. Então, foi uma quebra de paradigma, porque se entendia que sempre todo trabalhador tem que ter reajuste. E o que nós temos? Qual foi a decisão nossa? Se você tem estados hoje, por exemplo, Rio Grande do Sul, que não tem dinheiro para pagar todo o funcionalismo, o que fez? Simplesmente vou pagar o salário mínimo para todos, independente do salário, dos vencimentos que tenha. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. E os estados não têm o que a União pode fazer, que é fazer girar a maquininha e gerar dinheiro. Portanto, realmente o trabalhador público tem a garantia da estabilidade, tem uma série de garantias, mas hoje, com os estados quebrados, com a União quebrada, com a necessidade de ajuste fiscal, não se está permitindo mais contratar, quer dizer, nomear. O que nós temos? A LOA, a LDO, o que fizeram o ano passado e esse? Nós estamos tendo um monte de aposentadorias e não podemos preencher as vagas. Está difícil hoje administrar com uma redução da máquina estatal, mas estamos fazendo das tripas coração para consegui-lo. No Poder Judiciário, a doutora Márcia está aqui, que é a nossa secretária-geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nós temos que conseguir que todos os regionais continuem funcionando, abrindo as suas portas, com um número reduzido de servidores e sem reajuste, né? A magistratura, por exemplo, está sem reajuste. 1 ano, 2 anos, 3 anos sem reajuste. Na segunda parte do Seminário Agro em Questão Reforma Trabalhista, foram debatidas as propostas do setor agropecuário. Participaram desse talk show o deputado federal Rogério Marinho, relator da reforma trabalhista, Agide Meneghetti, presidente da Comissão de Trabalho e Previdência Social da CNA e também presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Paraná. Além dos deputados federais Nilson Leitão, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, e Valdir Colato, de Santa Catarina. Vamos acompanhar. Boa tarde, é Luiz Roberto Barcelos, eu sou presidente da Comissão de Fruticultura aqui da CNA, presidente da Câmara Setorial de Fruticultura do MAPA, presidente da Abrafrutas, que é a Associação Brasileira de Exportadores, e diretor da famosa produtora de melão no Rio Grande do Norte, conterrâneo aqui do nosso deputado Rogério Marinho. Para não repetir todos os problemas que nós já vimos aqui, a gente com mais de 8.000 colaboradores direto lá no semiárido brasileiro, passando por tudo isso, eu só queria dar uma colaboração, deputado, e ver como é que a gente poderia melhorar a questão da comunicação, porque eu acho que a comunicação é muito importante para que a gente leve a cabo, de uma forma de sucesso, essa nossa transformação que a gente quer fazer. A atividade fim da legislação é gerar emprego. E a atividade meio é como fazer isso, reformando as atuais legislações. Então, eu queria ver como é que nós poderíamos mudar esse nome. Em vez de chamá-la de reforma trabalhista, vamos começar a chamar de lei do emprego. Lei do emprego, eu acho que fica muito mais positivo e ela é autoexplicativa, porque senão a gente vai continuar sendo apedrejado, dizendo que a gente quer tirar direitos. Eu mesmo sinto essa dificuldade quando você vai explicar, as pessoas muito esclarecidas começam a achar isso. Então, se a gente começar a ser... O problema é que já está na rua isso, já está, mas se a gente conseguisse rebatizar para o nome de Lei do Emprego, quem sabe a gente pudesse ter alguns trabalhos mais facilitados. Queria saber a sua opinião. Bem, dizer que, mais do que nunca, é essencial que haja o comprometimento daqueles que, como nós, acham que é importante modernizar o país. Eu tenho tentado falar não em reforma, mas em modernização da legislação trabalhista. Mas o jargão ele precisa ser repetido, né? Eles são muito competentes, né, na hora em que repetem as palavras de ordem, né, e tentam confundir a cabeça da população. Nós estamos abertos a sugestões e a qualquer ajuda que vier nesse sentido, ela será muito bem recebida. O nosso presidente aqui, o Nilson Leitão, está irrequieto aqui, quase não cabe na cadeira, quer também falar a respeito desse tema. É o que nós mais estamos sofrendo. Sofremos em 2015, quando debatemos a terceirização. Eu fui um dos, na época, que liderei a votação no plenário. E, na verdade, o que precisa, e aí vai uma raquetada de volta, né, da bola que veio, de que o problema de comunicação, é claro que estão nas palavras, na forma, mas está principalmente, às vezes, na inércia do setor. Os sindicatos recebem muito dinheiro e aplica somente nisso, praticamente, mobilização e comunicação. Os sindicatos de alguns setores de trabalhadores.
enquanto faltou para nós, durante esse tempo, que nós também nos comunicássemos com a mesma altura, com a mesma voracidade, né? E isso faltou muito, né, na terceirização. E, na época, nós brigamos, inclusive, com os setores da comunicação, que é um dos beneficiados com essa lei, para que fizessem matérias verdadeiras sobre esse tema, que realmente enfrentasse o tema, levasse para o debate, e deu muito certo na época, em 2015. Acabou indo para o Senado, a legislação ficou lá em berço esplêndido. Quando aprovamos essa na Câmara, novamente começa o levante de alguns setores ideológicos e muitos preocupados em perder a boquinha aí do que recebia ou do que pode receber do imposto sindical. Então, eu acho que essa comunicação ela parte de todo mundo. Esse momento é uma guerra instalada, a guerra no bom sentido, os representantes de cada setor comunicar os seus afiliados, fazer com que comunique com os seus funcionários, debata em cada setor, em cada propriedade, em cada indústria, em cada local, da importância desse momento, da importância dessa modernização. Se essa comunicação não tiver um comprometimento e uma cumplicidade de todo mundo, não vai mudar. Nós já passamos o tempo em que as reformas aconteciam na Câmara, o setor que emprega, às vezes, ficava de braços cruzados assistindo as coisas acontecer, e hoje não dá mais para ser assim. Todos têm que se vestir para essa guerra, todos têm que se pintar para essa guerra, para o bem do Brasil. Não podemos mais deixar o discurso ideológico sobrepor o que o Brasil precisa para vencer. Então, é necessário se vestir disso, sair para a rua, encarar seus empregados, seus trabalhadores, conversar com todos. A mídia que é paga em cada cidade, em cada região, vai lá, faça o debate, vá para a entrevista, coloque a sua cara, cobre dos seus representantes setoriais, de todos, de cada município, de cada estado. É assim que eles fazem. E é assim que nós precisamos aprender a fazer. A diferença é que nós vamos estar falando a verdade. Próxima pergunta. Deputado, dentro dessa ideia e concepção de que as relações de trabalho devem ser negociadas entre empregadores e empregados, se não ficaria prejudicada de alguma maneira a legitimidade de representação de cada categoria num eventual fim da contribuição sindical, da obrigatoriedade da contribuição sindical? Obrigado. Tem um ditado que diz que não se fala em corda na casa de enforcado, né? Mas vamos lá. Eu estava aqui no finalzinho da apresentação do ministro Ives Gandra. Ele nos dizia com muita propriedade que a principal crítica que é feita ao empoderamento, que é uma palavra da moda, ou fortalecimento da negociação entre trabalhadores e empregados, é que o movimento sindical ele é frágil. E o movimento sindical é frágil pela pulverização da sua representação. E essa pulverização ou atomização, que é outra palavra da moda que é utilizada, se dá por uma distorção no nosso DNA desde a criação da CLT em 1943, que é o viés fascista que eu falava lá para trás e que foi tão contestado, de se vincular o aparelho sindical à contingência do Estado de ocasião, qualquer que fosse o governante. Então, os escândalos que ocorreram no Ministério do Trabalho são notórios, não preciso falar a respeito, ao longo dos últimos 70 anos. E existem situações que nos colocam como o país da piada pronta, né? O Brasil, por exemplo, terceirizou até a atividade sindical. Então, existe sindicato, por exemplo, dos trabalhadores em sindicatos. Existem sindicatos, pelo princípio da unicidade, em que o mais famoso é o sindicato da roupa branca, outro da roupa quadriculada, outro da roupa vermelha, pelo princípio da unicidade. Hoje, exceptuando aqueles que realmente representam as suas respectivas categorias, nós temos o que denominamos sindicatos axilares, que podem representar perfeitamente a indústria de desodorante, porque é uma pasta debaixo da axila. Mas eles foram criados muito mais para receber uma parte desse quinhão, e eu estou falando de 3,5 bilhões de reais por ano, que não há fiscalização do Tribunal de Contas, que não há, enfim, nenhuma fiscalização por parte da sociedade. Isso é tão grave que o Brasil, com quase mais de 17 mil entidades sindicais, entre sindicatos patronais e laborais e mais as confederações, se compararmos com a Argentina, por exemplo, que tem menos de 100,
com a Alemanha, que tem 8 grandes sindicatos nacionais, com a Inglaterra, que é a pátria do movimento sindical, que é o início desse processo do sindicalismo moderno, lá a Revolução Industrial, por um lado, né, o judeu alemão Marx se contrapõe com a crítica ao capitalismo, e há um viés ideológico muito nítido dos partidos lá que fazem atividade política, né, lá são menos de 170 sindicatos. Então, me permita, eu estou chocado com o que acontece no Brasil, e há muito tempo. E a maneira de nós sairmos dessa inércia é aproveitarmos a oportunidade. O que nós estamos propondo não é o fim do imposto sindical, é o fim da obrigatoriedade. Na minha opinião, o fim da obrigatoriedade vai permitir que os sindicatos que realmente tenham representatividade e capacidade de amealhar associados, esses vão sobreviver. E os sindicatos que não representam coisa nenhuma, e que existem muito mais pelas situações que coloquei anteriormente, vão desaparecer. É um processo natural, até, se me permite a analogia, a lei de Darwin. É evidente que eu não posso me contrapor, numa lei ordinária, à questão da Constituição, que é a unicidade sindical. Mas eu tenho 2 alternativas. Ou eu vou aguardar que um dia vá surgir uma oportunidade como essa daqui a 30 anos, ou eu vou fazer a minha parte e dar o primeiro passo. Então, eu estou nesse dilema e acredito que, a princípio, eu estou me inclinando para retirar essa obrigatoriedade. A fruticultura é uma atividade extremamente demandante de mão de obra. Então, nossos quadros são muito recheados, muita mão de obra. E, na legislação, você tem que ter 5% do seu quadro de funcionários, a partir de um determinado porte de empresa, de menor aprendiz, e 5% de pessoas com necessidades especiais. Para você ter ideia, na nossa região, Vale de São Francisco, ali, Petrolina, Juazeiro, a gente estima mais de 100 mil empregos diretos na fruticultura de trabalhadores rurais. Não conseguimos esse contingente de pessoas com necessidades especiais para preencher o que a legislação exige. Na sua proposta, tem alguma situação prevendo essa situação que vivemos lá? Tem sim. Ela reduz o percentual bem abaixo, e ainda nós vamos discutir um pouco mais exatamente dentro da realidade que é o que o Brasil tem hoje. Nós não vamos eliminar, obviamente, aquilo que é uma conquista, né, principalmente com pessoas com necessidades especiais. Eu até acredito que a questão do menor, a necessidade de colocar, mesmo reduzindo aí esse percentual, é preciso ter, nessa legislação geral, que o nosso querido relator Germani está fazendo, dar um pouquinho mais de importância a esse setor do menor, né? Criar um ambiente melhor para esse setor do menor. Até abrindo aqui um parênteses, hoje, cada 10 boletins de ocorrências em várias regiões do Brasil, 7 são de menores, exatamente por essa ociosidade. Então, essa redução está sendo debatida nessa legislação. É que o nosso quadro é muito amplo de mão de obra, mas é de trabalhador rural. E o menor aprendiz, normalmente, e ele está correto, ele quer uma qualificação melhor, ele não quer ser um trabalhador rural. Então, nossa base de cálculo, para calcular o percentual, é considerado o contingente todo da empresa, que é composto praticamente de trabalhadores rurais. Então, a base de cálculo, na minha interpretação, deveria ser segregado o que é trabalhador rural e o quadro qualificado da empresa, para você, aí sim, considerar a base de cálculo para avaliar a quantidade de menor aprendiz. Uma boa sugestão. O problema aqui desse debate, da questão do menor, é um debate, me permite, muito mais amplo. O Brasil fez uma lei maravilhosa para a Suíça, né? E hoje nós estamos pagando muito caro, essa última geração pagou muito caro isso, nós continuamos a pagar, e é um debate que o Congresso vai ter a coragem de enfrentar em relação a esse novo modelo. Ou seja, ficamos discutindo que o menor tem que ter educação, e precisa estar na escola, precisa tudo. Agora, o fato como ele foi tratado, com as desigualdades regionais e tudo mais, eu acho que o Brasil perdeu essa guerra, e o governo, acima de tudo, perdeu essa guerra. O debate do menor precisa ser tratado de forma exclusiva, na minha opinião, ser revista aí vários itens dessa lei,
para dar a esse menor essa capacidade, essa qualificação, essa oportunidade que nós tiramos dele e não oferecemos nada em troca nos últimos 15 anos. Se eu fosse um repórter que estivesse cobrindo isso aqui para um jornal, eu escolheria o título principal, né? A insegurança jurídica debilita o emprego. Só para a gente resumir o que foi dito. E subtítulos: o anacronismo da legislação, a falta de negociação em primeira instância provoca a judicialização, né? A proposta apresentada pelo governo ainda é tímida, o trabalhador rural tem direitos superiores ao urbano, quem dá emprego é considerado vilão, né? O Ministério Público do Trabalho exerce, com exageros, uma ação deletéria contra a produção, e o corporativismo e a ideologia também são bloqueios. Eu agradeço aos deputados Colato, ao deputado Nilson Leitão, deputado Rogério Marinho e ao presidente da Comissão de Trabalho da CNA, Ágide Meneghetti. Sobretudo, agradeço a participação de todos